Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No domingo de hoje, a Santa Igreja nos fala sobre o exemplo de Zaqueu. Zaqueu, o chefe dos publicanos em Jericó. Os Santos Padres nos ensinam que Jericó pode significar um mundo caído. E neste mundo caído, o próprio Senhor Jesus Cristo passa para resgatar os pecadores. Nós vemos que Zaqueu não era apenas um publicano, mas o chefe dos publicanos. Por isso, era certamente um homem muito odiado pelas pessoas, pois os publicanos eram pessoas que serviam ao Império Romano, cobrando impostos do seu próprio povo. O povo de Israel ali, que estava sob o Império Romano. Então, aqueles publicanos trabalhavam para o Império Romano em detrimento do seu próprio povo. Por isso, eram considerados impuros e os piores pecadores, pois eles prejudicavam a sua própria gente, as suas próprias famílias, o próprio povo de Israel a serviço de um império pagão. E muitos desses publicanos não cobravam apenas o que era devido, como pedia o Império Pagão Romano, mas, além disso, eles mesmos roubavam ainda mais e enriqueciam às custas do seu próprio povo. Por isso eles eram muito odiados por toda aquela gente. Porém, Zaqueu, um homem que nos diz o Evangelho, que era de baixa estatura, soube que nosso Senhor iria passar por Jericó. E querendo ver a Cristo, ao buscar encontrá-lo, encontrou uma multidão à sua frente. Uma multidão que o impedia de ver a Cristo. O que ele fez então foi subir em uma figueira, no caminho onde ele sabia que o Senhor ia passar, para que pudesse ver o Senhor. Quando estava já acima da figueira, acima da multidão, o próprio Senhor Jesus Cristo caminha até onde Zaqueu estava, olha diretamente para ele e o diz que iria ceiar em sua casa. O que deixou muitas pessoas escandalizadas, porque nosso Senhor queria ceiar na casa de um publicano, não só um publicano, mas os chefes dos publicanos. Alguém que eles consideravam completamente indigno da misericórdia de Deus. Alguém que eles consideravam completamente perdido. E Zaqueu, com grande alegria, leva o Senhor à sua casa. E não só isso. Zaqueu diz que dará metade de todos os seus bens aos pobres. E, se havia roubado de alguém, devolveria 4 vezes mais. Pois bem, quais os ensinamentos que a Santa Igreja, através dos nossos santos e teófilos padres, pode nos dar hoje? Primeiramente, todos nós, assim como Zaqueu, nos encontramos em uma estatura muito baixa. Essa baixa estatura reflete a nossa vida completamente esvaziada de virtudes. Uma vida esvaziada da graça de Deus. Pois quando nós vivemos uma multidão de pecados, quando nós vivemos como verdadeiros demônios, não estamos servindo a Deus ou à Igreja, ou a nós mesmos. Na verdade, assim como os publicanos serviam a um império pagão, assim também nós, com uma vida pecaminosa,
servimos ao império demoníaco, que domina este mundo transitório. E este império demoníaco, cheio de uma multidão de vícios e pecados, nos deixa com uma estatura muito baixa. Nos diminui de uma forma tão grande que não podemos enxergar a Cristo, pois, diante de nossos olhos, com vergonha, apenas enxergamos os nossos próprios pecados, os vícios que nos tornaram tão baixos e tão pequenos diante de Deus. Porém, pelo arrependimento, somos chamados pela Santa Igreja a subir na figueira. A figueira que pode ser um símbolo da Santa Igreja, do Santo Corpo e Sangue de Cristo. Nosso Senhor, em outro evangelho, quando fala da figueira estéril, Nosso Senhor nos diz da boa árvore que dá bom fruto. E esta boa árvore que dá bom fruto é a Igreja, pois é o próprio corpo de Cristo, que nos eleva acima de uma multidão de pecados, que nos eleva em estatura, pois nos retira da pequenez daquela multidão pecaminosa e nos ergue até os céus, pela vivência e pela prática das virtudes que aprendemos no Santo Evangelho. A figueira, também, como dizem alguns dos santos padres, pode ter sido a árvore da qual os nossos primeiros pais, Adão e Eva, comeram um fruto proibido. Alguns dos santos padres dizem que aquela árvore que Deus disse que não deveria ter sido comido o fruto, se tratava de uma figueira, pois Adão e Eva cobriram sua nudez depois com as folhas da figueira, como nos narra a Sagrada Escritura. Pois se por uma figueira, ou seja, pela natureza humana, veio a queda, também pela natureza humana nos vem a graça de Deus. Mas não a natureza humana por si mesma, mas a natureza humana unida à divindade. Pois o próprio Cristo se fez figueira, ou seja, o próprio Cristo se fez homem. Se Adão se revestiu com a figueira após a queda, Cristo, para salvar o homem da queda, se revestiu da humanidade. Tornou-se verdadeiramente homem para a nossa salvação, unindo a humanidade à divindade. E é por meio da encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da morte, ressurreição, ascensão aos céus, por meio de nosso Senhor Deus e Salvador Jesus Cristo, que nós somos retirados da multidão de pecados que nos escraviza diante do império demoníaco. E subindo por esta figueira, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, que é o seu corpo, a Igreja, o corpo do qual Cristo é a cabeça, pedra e fundamento. É neste corpo que nós nos purificamos desta multidão de pecados que nos escraviza. É através de Cristo que nos tornamos novas criaturas, participantes da nova e eterna aliança. Além disso, o próprio Zaqueu nos mostra o que é e o que significa o verdadeiro arrependimento. Pois, se de fato nos arrependemos, nós não procuramos justificar uma vida pecaminosa, nós não queremos justificar por que nós somos pecadores, nós não queremos justificar porque nós estamos escravizados nos vícios. Nós não justificamos as nossas fraquezas, os pecados em que nós caímos. Como muitos no mundo de hoje tentam justificar uma série de condutas e práticas pecaminosas.
se nós verdadeiramente nos arrependemos, esta conversão, este arrependimento tem fruto verdadeiro. Como o próprio Zaqueu, que deu metade de tudo que tinha aos pobres e, se tinha roubado de alguém, devolveu 4 vezes mais. Isso significa que ele tornou-se completamente pobre, pois deu tudo o que tinha. Zaqueu, como chefe dos publicanos, certamente o homem mais rico de Jericó. Diferente daquele jovem rico que, ao ouvir Cristo dizendo: se queres ser perfeito, renuncia a ti mesmo, dá tudo o que tu tem aos pobres. Nega-te a ti mesmo, toma a tua cruz e segue-me. Pois era isso que faltava àquele homem rico que praticava as virtudes. Porém, apegado à sua riqueza, ele preferiu dar as costas a Cristo e continuar rico. Já Zaqueu deu realmente tudo o que tinha aos pobres e àqueles de quem ele tinha roubado, tornando-se completamente pobre. Pois, se antes era rico não somente materialmente, mas rico de uma vida cheia de pecados, tornou-se pobre materialmente, mas rico da graça de Deus. Manifestava a alegria que é estar unido no corpo de Cristo. E como nos conta a sagrada tradição da igreja, Zaqueu foi feito bispo pelos santos apóstolos e foi o primeiro bispo de Cesareia. Os santos apóstolos também, a santa tradição da igreja também, nos diz que aquela mulher do fluxo de sangue, que fazia 12 anos, que não era curada, que gastou todo o dinheiro com os médicos, a Sagrada Escritura não nos conta, mas a Sagrada Tradição nos conta que aquela mulher também casou-se com Zaqueu e que os dois juntos serviram em Cesareia. Zaqueu como o primeiro bispo de Cesareia. Aqui nós vemos os verdadeiros frutos do arrependimento. Pois o verdadeiro arrependimento gera ação, prática e conduta verdadeira. Se de fato nos arrependemos da multidão dos pecados que nós temos, nós emendamos toda essa injustiça que praticávamos. Nós não apenas paramos de praticar o pecado, mas nós passamos a servir a Cristo e a praticar as virtudes do Santo Evangelho. Diferente do homem rico, do outro Evangelho, que praticava as virtudes, mas teve esta prática das virtudes estéril, pois estava apegado à riqueza, Zaqueu, ao contrário, desapegou-se de todo o mundo transitório, se desfez de toda a sua riqueza para poder tomar sua cruz e seguir firmemente nosso Senhor Jesus Cristo. O exemplo deste homem santo, que sim, para a Igreja Ortodoxa é santo, primeiro bispo de Cesareia, Zaqueu é para nós um exemplo de verdadeiro arrependimento. O arrependimento que se move pela misericórdia de Cristo e que através do corpo de Cristo nos torna revestidos da graça de Deus. E revestidos com esta graça, somos capazes de abandonar todos os vícios e pecados e de praticar as santas virtudes de Cristo. Pois, pelas nossas próprias forças, como somos pequenos, como somos baixos em estatura, nós não conseguimos superar a multidão e viver unidos a Cristo. Mas, pela graça de Deus, pela misericórdia do próprio Cristo, que nos conhece, que vem até nós e que nos chama pelo nosso nome, cada um de nós, no santo batismo, recebe a graça do Senhor pelo próprio nome. Cada um de nós é chamado pelo seu próprio nome.
o Senhor conhece a cada um de nós que participa do seu corpo e do seu sangue. E somente no corpo e no sangue de Cristo, em sua igreja, nós seremos capazes de abandonar a multidão que nos cerca para estarmos crucificados com Cristo, para que possamos viver em seu reino eterno, o reino de Abraão. Pois eis que o próprio Cristo diz sobre Zaqueu: este verdadeiramente é um filho de Abraão. E filho de Abraão significa um participante da eternidade, um participante da vida eterna, do reino de Deus, do corpo e sangue de Cristo. E nós nos tornamos participantes do reino de Deus, do seio de Abraão, quando nos tornamos participantes do corpo de Cristo, na Santa Eucaristia, na Santa Igreja. Quando fundamentamos a nossa vida sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, que é o próprio Cristo, a pedra angular que os edificadores rejeitaram. E esta pedra angular, Jesus Cristo, é a fundação das nossas vidas. É por meio dele, de nosso Senhor Jesus Cristo, que nós podemos renunciar tudo aquilo que nos afasta de Deus. Não é por nossa própria força, mas pela força de Cristo que age em nós quando nós renunciamos a uma vida de pecados e, em arrependimento, buscamos obedecer ao Senhor e aos seus mandamentos. Pois bem, que o Senhor nos torne dignos de viver desta maneira, como este santo homem Zaqueu, como este filho de Abraão, de renunciar aos nossos pecados, que muitas vezes nós olhamos e dizemos: como? Como eu vou conseguir abandonar este vício, esta pedra de tropeço? Como eu vou conseguir arrancar esse espinho da minha carne? Eu não consigo, eu já tentei de tudo, mas não consigo abandonar este vício, este pecado. De fato, sozinho, por tua baixa estatura, por nossa baixa estatura, nenhum de nós é capaz, por si só, de se livrar da escravidão demoníaca. Porém, através de Cristo, através do seu corpo, nós conseguimos. Quando nós pecamos, o nosso caminho não é fugir de Cristo, não é esconder a nossa cabeça no chão, envergonhados pelos nossos pecados. Sim, nós devemos nos envergonhar de nossa vida pecaminosa, assim como o próprio Zaqueu. Mas o nosso arrependimento deve ser como o arrependimento de Zaqueu. A vergonha não deve nos levar para longe de Cristo, mas ao contrário, a vergonha nos deve fazer renunciar esta vida pecaminosa que nos envergonha e buscar a Cristo, onde está a nossa salvação e a nossa libertação de todas as algemas do pecado. Não nos tornamos fortes, ninguém se purifica sem Cristo. Alguns pensam que, primeiro eu vou me purificar dos meus pecados, depois eu vou à igreja, quando eu já estiver puro. Idiota! Não é assim. Isso não é possível, porque todos nós temos baixa estatura. Nenhum de nós é salvo pelas próprias forças. Se tens uma vida pecaminosa, tu corrige isto na igreja. Se tens uma vida cheia de pecados, tu corrige isto em Cristo. Quando tu cai no pecado, tu busca a Cristo. Tu não te escondes de Cristo. Então, aprendamos com este filho de Abraão. Aprendamos com Zaqueu o que significa arrependimento. Arrependimento significa ir até Cristo e não justificar o seu próprio pecado, mas confessando o pecado diante de Cristo, diante da igreja, nós remediamos esta vida pecaminosa por uma vida correta, unida a nosso Senhor Jesus Cristo em seu corpo e em seu sangue. Disso o Senhor nos torne dignos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, agora e sempre, e pelos séculos dos séculos. Amém.